Graça e paz a todos, sejam bem-vindos para mais um devocional, onde nós vamos estar meditando hoje sobre a vida de José. José é um dos personagens do livro do Gênesis que mais nos traz lições preciosas sobre vida de resiliência. Hoje nós vamos mergulhar na história desse personagem da Bíblia Sagrada. Alguém que entendeu o que significa ter identidade e propósito, mesmo quando tudo ao seu redor está dizendo para você abrir mão, abandonar tudo isso. Essa é a história de José e eu quero compartilhar com você. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 39, verso 2. E o texto nos traz uma lição impressionante. E o Senhor era com José. Aleluia. Declare comigo aqui nos comentários. O Senhor era com José. Você precisa guardar essa frase, porque essa frase você vai entender que ela foi o fio fino que conduziu a vida de José. A vida de José, ela não foi um caminho de facilidade. Ele enfrentou rejeição na família, injustiças e acusações falsas, a humilhação da escravidão e a pressão de tentações pesadas para tentar tirá-lo do seu propósito. Mas ele permaneceu fiel. A história dele nos ensina que a nossa fidelidade no secreto, naqueles momentos em que ninguém está vendo, ninguém está olhando, é o que prepara-nos para o caminho do nosso propósito público. Sim, fidelidade no secreto vai manifestar-se no resultado do propósito público. Como dizia Charles Spurgeon, Deus está moldando você nos lugares onde ninguém vê, para usá-lo onde todos o verão. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é os desafios dos conflitos e das comparações no meio da família. Os problemas de José começam onde muitos dos nossos começam, dentro da própria casa. Em Gênesis capítulo 37, vemos que o favoritismo do seu pai por ele gerou ódio e inveja no coração dos seus irmãos. O texto diz que eles não conseguiam sequer falar com José pacificamente. Muitos de nós vivemos situações semelhantes. Talvez você sofra com comparações constantes, cobrança excessiva ou feridas emocionais causadas por quem deveria te amar, por quem deveria te acolher, te proteger. Mas ouça o que o Espírito Santo te diz nessa manhã, pelos Salmos 27, verso 10. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor, aleluia, me recolherá. O mundo pode te abandonar, mas Deus não te abandona. José vai aprender desde muito cedo que se o apoio humano falhasse, o cuidado de Deus permanecia firme. A dor no meio da sua família não anulou seu propósito. Como dizia o pastor T.D. Jakes, você não é resultado do lar de onde você veio, mas do Deus que te chamou. Pare de se definir pelo que aconteceu na sua sala de estar e comece a se definir pelo que Deus planejou na eternidade, a meu e a seu respeito. E o texto diz assim, bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. E o texto diz ainda pela boca do profeta Isaías que os pensamentos de Deus são maiores do que os meus, que os seus. Então não se preocupe, não se limite à sua visão temporária, mas procure se dedicar a viver o propósito de Deus. O segundo desafio que nós vamos ver na vida de José, que é semelhante aos nossos, é a rejeição e o isolamento. Os irmãos de José tentaram eliminá-lo da história. Jogaram em um poço e o venderam como escravo. Qual era o objetivo deles aqui? Era cancelar a existência de José. Quantos de nós não estamos passando por momentos de cancelamento? Nós vivemos em uma sociedade que descarta pessoas com facilidade. E a rejeição, ela dói no fundo da nossa alma. Às vezes nós passamos por ela no ambiente de trabalho ou no círculo social. Mas olhe para José no fundo daquele poço, daquele lugar onde parecia ser o seu fim. Mas ali foi o início do processo de Deus
em sua vida. Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quando as pessoas te descartam, Deus está te preparando, aleluia, para o essencial. Quando Deus está no controle, rejeições humanas se tornam redirecionamentos divinos. Não sei se alguém que está assistindo esse vídeo está passando por um momento de rejeição, mas entenda esta verdade de Deus para o teu coração. O homem pode te rejeitar, os seres humanos podem te esquecerem, mas a Bíblia diz que o Senhor escreveu o seu nome na palma da mão dele. Agora eu gostaria que você prestasse atenção. Quando é que você anota alguma coisa na palma da sua mão? Primeiro, quando isso é muito importante. Segundo, quando você não quer esquecer. Quando Deus diz pela boca do profeta Isaías que meu nome e o seu nome estaria na palma da mão dele, Deus estava nos ensinando: eu não quero me esquecer de você. Você é importante para mim. Então, ainda que o mundo nos descarte, Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. Eu quero declarar sobre a sua vida nesse devocional do dia: você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu. Mas existem mais 3 lições que nós podemos aprender aqui. José ele vai nos ensinar também sobre um outro grande desafio: a nossa integridade no secreto. No Egito, José enfrentou uma das suas maiores provações. Observe que nessa situação José estava sozinho, longe de todos, sem testemunhas. Ele poderia muito bem ter cedido sem que alguém soubesse. Mas a Bíblia diz que ele disse não. E qual é a razão? Essa razão foi muito profunda. Ele diz assim: como eu cometeria este tamanho mal e pecaria contra Deus. José está nos ensinando aqui que a nossa integridade, ela não pode depender de quem está nos assistindo. O seu caráter, ele é provado no que você faz quando está sozinho, quando ninguém está vendo, no que você acessa a internet, em como você lida com o dinheiro ou com as oportunidades ilícitas. O verdadeiro caráter é o que você é quando ninguém está olhando. E a Bíblia espera que nós sejamos, sabe o quê? Perfeitos? Não. Inteiro. Decida que agradar a Deus é mais importante do que qualquer prazer momentâneo. E ser inteiro é ser completo, é não ter 2 personalidades, é não ser alguém no momento que você está com a sua família e outra pessoa na ausência dela. Ser inteiro não é ser perfeito, não, mas é ser verdadeiro. É ter uma única face, a mesma face que você tem quando está na casa de Deus, você tem quando você está fora dela. E a 4ª lição que nós podemos extrair da vida de José é que ele nos ensina o desafio da resiliência e da espera. Em um tempo em que nós queremos tudo rápido, temos as comidas rápidas, os atendimentos rápidos, temos velocidade de internet rápida, nós estamos perdendo a capacidade de esperar. José ele adivinha, ele interpreta, melhor dizendo, o sonho de um dos prisioneiros do rei que estava na prisão. E ele disse assim: lembra-te de mim. E a Bíblia diz que aquele homem se esqueceu de José. Quantos de nós não estamos vivendo esse tempo? O tempo da espera. O tempo em que pessoas que nós ajudamos se esqueceram de nós. E aí você olha para a sua vida, você percebe que você tem sido fiel, mas a porta permanece fechada. Ela não se abre. Você ora, mas o silêncio parece ensurdecedor. Salmos diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus nunca ele vai apressar o processo, porque ele não quer te formar, ele não quer formar apenas líder, ele quer formar caráter. Não pule etapas. Quem é fiel, irmãos, no pouco da prisão será colocado sobre o muito do palácio. Eu libero essa palavra para o teu coração essa manhã.
Mas você sabe por que que José suportou tudo isso? Não é porque ele era o cara, não é porque ele era o bom. É por causa do texto que nós lemos no início desse devocional. Esse é o ponto-chave, o segredo de José. Não era talento ou sorte, mas era a companhia que ele carregava. A Bíblia diz que a presença de Deus. O texto repete, o Senhor era com José. Deus estava com ele no poço, na escravidão, na prisão, no palácio. Você está percebendo? A presença de Deus não é um prêmio por chegar no topo. Ela é o combustível para nós não desistirmos em meio ao processo. A presença de Deus não impediu José de entrar no poço, mas impediu que o poço entrasse dentro de José. Ela curava as suas feridas e impedia que ele se tornasse alguém amargurado ou vingativo. O que nós precisamos é bom termos recursos financeiros, é ótimo, mas o que precisamos é da presença do Espírito de Deus em nós. José enfrentou o pior da vida e venceu porque Deus estava com ele. Perca tudo na vida, meu irmão, minha irmã, mas não perca a presença de Deus. A história de José prova que o seu ambiente não define o seu futuro, o seu coração sim. Se você hoje decidir permanecer fiel no secreto, você experimentará a honra de Deus no tempo oportuno. Eu encerro esse devocional te fazendo uma pergunta para você refletir hoje. Você está caminhando como José, guiado pela presença de Deus? Ou como os irmãos de José, guiado apenas pelas suas emoções e impulso? Eu te dou um conselho hoje. Escolha a presença de Deus. Ainda que por carregar essa presença você tenha que enfrentar o poço, a prisão, o esquecimento, mas em todos esses momentos, a presença do Senhor estará contigo. Faça comigo essa breve oração. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos permitido ter a Tua presença em nós. Que a Sua presença venha trazer cura, bálsamo e direcionamento para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Convido você a entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Lá eu compartilho artigos e também os vídeos que postamos aqui no nosso canal de devocional. Nos encontramos amanhã para mais um devocional diário. Teremos uma palavra de Deus para o teu coração. Não se esqueça de se inscrever-se e se você está no início do seu ministério de pregação, eu tenho esse material aqui. Chama o e-book Palavras que Tocam Vidas. Além de ter 263 esboços dentro dele, lá tem 10 aulas no momento, onde eu te ensino a como extrair o máximo de um esboço de pregação. Deus te abençoe. Forte abraço.